Bom, e a gente continua falando de política, recebendo aqui nos nossos estúdios o senador Marcelo Castro, do MDB. Olá, senador, boa noite, seja bem-vindo ao Dia News. Boa noite, Mayra. Prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Senador, o senhor é relator do projeto, né, que discute a redução da maioridade penal. Como é que está as discussões lá no Congresso em relação a esse tema e quando o senhor deve estar dando seu parecer em relação ao assunto? Bom, esse projeto tramitou durante muitos anos no Congresso Nacional. Isso é uma questão que vem sendo debatida desde que foi instituída a Constituição de 88, desde a década de 90 e agora em 2015 foi aprovado na Câmara e está tramitando no Senado. Cheguei lá, fui indicado para ser o relator dessa matéria tão complexa, já fiz audiências públicas, já consultei inúmeras autoridades e estou nos momentos finais para dar o meu parecer. A tendência é eu dar o parecer de acordo com como foi votado na Câmara. Como é que foi votado na Câmara? É considerar que a maioridade penal continua aos 18 anos de idade, salvo, não é, para crimes hediondos, não é, que sejam praticados por pessoas acima de 16 anos de idade. Então, só para crimes hediondos é que nós vamos considerar a redução da maioridade penal para os 16 anos. Todos os demais crimes que existem ficarão como está hoje, a maioridade penal aos 18 anos de idade. Esse é um tema muito polêmico, né, senador, porque a população cobra muito, né, em relação a mudanças na lei em relação a esse tema, porque a gente vê muitos menores cometendo crimes e muitos maiores de idade se utilizando de menores para cometer esses crimes também, né, se utilizando dos menores. Como é que o senhor avalia essas discussões? O senhor acha que já chegou uma fase em que o projeto está maduro o suficiente para já se ter essa decisão? Isso é uma questão que é problemática no mundo inteiro. Muitos países tratam essa questão de maneira diferente. Qual é o consenso, assim, geral? É que as pessoas adultas devem pagar plenamente pelos seus crimes. As crianças que, teoricamente, não sabem o que estão fazendo, não têm ainda o discernimento necessário, elas são inimputáveis. O problema está na transição da criancice para a adultidade. É nessa fase da adolescência, a transição é que se dá o conflito. Então, uns países admitem a maioridade penal numa faixa mais tenra, mais jovem, outros numa faixa mais elevada. Então, no mundo inteiro, essa questão é um debate que está se fazendo a cada dia. Aqui no Brasil, nós admitimos, está na lei, que a maioridade penal ocorre aos 18 anos de idade. E a Câmara aprovou esse projeto que eu acabei de dizer, que para determinados crimes, aqueles crimes de sangue, lesão corporal seguida de morte, crimes hediondos, nesses casos específicos, a maioridade penal seria reduzido para os 16 anos. Isso por quê? Porque há uma compreensão de que o adolescente, embora tenha o entendimento do fato delituoso, né, que ele está cometendo, ele é uma pessoa que ainda é muito influenciável, não tem a devida maturidade para poder se conduzir de acordo com aquele entendimento. Então, juntam 2, 3 adolescentes, um maior de idade, influencia quando pensa que não cometeram o crime. E, às vezes, uma coisa ali ocasional. E evidentemente que você não pode dar um tratamento a uma pessoa dessa maneira que você daria a uma pessoa já plenamente formada, intelectualmente, moralmente, né, com a personalidade já estruturada, já definida. Então tem que ter, e o mundo inteiro entende, que essa fase de transição precisa de um tratamento diferenciado. Não podemos tratar um jovem adolescente, né, uma criança, com o mesmo tratamento que a gente dá para um adulto. Certo. Senador, ainda falando, né, dessa atuação no Congresso, a gente viu ontem o Supremo se debatendo aí em relação à prisão em segunda instância, né?
e principalmente aí envolvendo o caso do ex-presidente Lula, né, que gerou muita repercussão em relação, por conta desse fato em específico. Muitos já falam do papel do Congresso Nacional para fazer modificações na Constituição, né, nas leis que venham a alterar esse entendimento. Como é que o senhor, enquanto congressista, vê essas discussões no Supremo em relação a essa matéria? O senhor defende a prisão, a manutenção da prisão em segunda instância? Olha, o que nós temos que ver, Nayara, é o seguinte. A concepção, né, desde Montesquieu, da tripartição dos poderes. Então, nós temos o poder executivo, temos o poder legislativo e temos o poder judiciário. O que é o poder legislativo? O poder legislativo é aquele poder que emana do povo, que quando nós votamos, os deputados federais e os senadores votam no Congresso, é como se a população brasileira inteira estivesse votando. Nós estamos numa democracia representativa. Então, nós estamos lá no Congresso para expressar a vontade da maioria da população brasileira. É essa a finalidade. Por quê? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Mas vamos supor, só para o entendimento, que não fosse 210 milhões de habitantes, fossem só 100 pessoas. Ora, se são 100 pessoas, não precisa ter representantes. Reúne as 100 pessoas e as 100 pessoas tomam as decisões. Vamos agir dessa maneira. É proibido agir daquela. Aí, quer mudar ou quer estabelecer uma nova regra? Reúne de novo as 100 pessoas e como é? Que nós vamos agir nessa situação ou naquela situação. E as 100 pessoas decidem, então, como agir. Como são 210 milhões, você não pode reunir 210 milhões, está todo dia sendo consultada. Por isso é que a democracia é chamada de democracia representativa, porque os representantes do povo vão para o Congresso para decidir em seu nome. Então, quem faz as leis de um país democrático? É o poder legislativo. Quem executa? O poder executivo. E quem julga é o poder judiciário. E o poder judiciário julga baseado em quê? Baseado na lei que foi feita pelo poder legislativo. Qual é o problema que existe? É que o poder judiciário tem, em muitos momentos, avançado no poder do legislativo. Você acha que isso aconteceu nessa situação? Eu acho que eles vêm fazendo isso sistematicamente. E aí usam um argumento. Mas o legislativo não legisla, aí o poder judiciário tem que ocupar o espaço. De maneira nenhuma. E quando você tem uma questão no judiciário que tem 20 anos que a questão nunca foi julgada, que tem 30 anos que a questão não foi julgada, o poder legislativo chama para si para julgar? Não chama. Então, essa tripartição dos poderes é uma coisa bem bolada que precisa ser respeitada. O senhor no seu entendimento, está havendo essa usurpação em certos momentos, sim. Nesse caso, não. Nesse caso, o Supremo referendou aquilo que está escrito de maneira muito explícita na Constituição. O que é que diz... É uma votação bem apertada, né? Pois então, o que é que diz o artigo 5º da Constituição Federal? Que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Não é? O que é que diz o artigo 5º num dos seus incisos? Diz o seguinte: ninguém será considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado. Ora, o que é que tem para interpretar aqui? Eu entendo que não tem nada para interpretar. Se eu disser para você, aqui é um sapato, aqui é uma calça, aqui é uma blusa, isso aqui é um tablado, aqui é uma cadeira, a gente precisa dar nome às coisas para poder a comunicação ficar certa. Se eu pego a Constituição e leio, ninguém é o quê? Nenhuma pessoa. Ninguém será considerado culpado. Se fala muito de brechas na legislação, que o legislativo acaba deixando brechas. Pois é, no caso aqui não existe, porque, olha, ninguém será considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado. Isso aqui é o princípio da presunção da inocência. Então, a pessoa só pode ser considerada culpada depois que transitar em julgado.
Aí você vai para o Código Penal. O que é que diz o Código Penal? Ninguém será preso sem sentença condenatória transitada em julgado. Então, repete a Constituição. Como é que a pessoa lê um negócio desse aqui e pode tirar uma conclusão diferente? O Barroso, no voto dele, eu acompanhei, ele disse: aqui não cabe uma interpretação gramatical. Oxente, e a gramática existe para quê? Tudo é interpretação gramatical. Então, quando eu digo sapato, é sapato. Na hora que eu disser sapato e sapato significa cabelo, aí o mundo está de cabeça para baixo. Então, não pode ser. Quer dizer, o que o Supremo fez, infelizmente, ainda tiveram 5 votos que descumpre, que desrespeita a Constituição. Uma coisa é o juiz achar que uma lei deveria ser de um jeito ou de outro. Só que esse juiz que acha que a lei está errada, que não deveria ser assim, o que é que ele deveria fazer? Ser candidato. Ser candidato, representar o povo, ir para o Congresso e dizer: eu vou lutar para mudar esta lei, que é o caso que estão querendo fazer agora. Alguns senadores, alguns deputados, querem então modificar a lei, querem modificar a Constituição. É legítimo. Vai tentar modificar. Se modificar, então o Supremo vai ter que interpretar, vai ter que julgar de acordo com a lei que está estabelecida. Só que a lei hoje diz assim, então não cabe se pensar diferente. Então, eu acho que o Supremo está de parabéns. Apesar de 5 votos, que eu não sei como é que as pessoas podem interpretar, porque se eu pegar uma criança de 8 anos de idade e mandar ela ler de 10 anos, lê isso aqui, o que é que ela vai entender? É que ninguém será considerado culpado. Ora, se a pessoa não pode ser considerada culpada, como é que essa pessoa pode ser presa? Pode ser condenada? Ela só pode ser condenada, ela só pode ser presa depois que ela for considerada culpada. E pelo princípio da presunção da inocência, ninguém será considerado culpado, é o princípio da ampla defesa, a não Senador, ser... o senhor acha que essa discussão ela veio à tona porque isso já vem acontecendo já há algum tempo? A gente tem, inclusive, pessoas que são acusadas de crimes e que ainda também não tiveram seus processos. A gente tem as penitenciárias, não só aqui no Piauí, mas também em todo o país, as penitenciárias lotadas, muita gente ainda aguardando o processo, mas também, assim como o ex-presidente Lula, aguardando o julgamento do seu processo, mas cumprindo O problema pena todo já. é que o Lula está no meio disso daí. Se não tivesse o Lula, não tinha essa celeuma toda. Então, o senhor acha que também houve um pouco de político disso? Esse assunto está vindo à tona agora por conta do ex-presidente. O problema é esse, os que são contra o Lula, a decisão vai liberar o Lula, então não devia liberar. Não. E se não existisse o Lula? Como é que o Supremo iria julgar? O importante é que a gente tem que ver é que tem que respeitar a Constituição. A justiça não foi feita para fazer leis. A justiça foi feita para cumprir as leis. E o juiz tem a obrigação de aplicar a lei, mesmo ele discordando da lei. Vamos supor que tem um juiz que seja a favor do aborto. E tem um caso para ele decidir contra ou a favor do aborto. A lei proíbe o aborto. O que é que o juiz tem que fazer? Ele tem que proibir o aborto, porque não depende da vontade dele. Ele tem que se submeter à lei. Ele tem que aplicar a lei. Mas essa lei está errada, o certo é a mulher fazer o que quiser do seu corpo, ter o domínio do seu corpo, fazer o aborto, não é? É um direito dela. Isso é o que ele pensa. Quando ele for votar, ele vota naqueles candidatos que defendem esse tipo de comportamento, e a pessoa vai lutar no Congresso para mudar a lei. Enquanto não mudar, ele tem que aplicar. Ora, eu sou juiz, pego a Constituição e diz: ninguém será considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado. Pelo amor de Deus, o que é que tem para interpretar aqui?
Senador, só mudando um pouquinho de assunto, a gente já tocou aqui em 2 temas, né, bem polêmicos, a redução da maioridade e também Só a questão tem tema polêmico. E agora a gente vai falar de mais um, eleições 2020, né? Como o senhor é presidente do MDB aqui no estado, como é que o partido está se preparando para as eleições? Já tem aí pré-candidatos aqui, nomes do partido como pré-candidatos à Prefeitura de Teresina, por exemplo, nas eleições do próximo ano. Como é que o partido deve definir, deve fazer essa escolha, deve bater o martelo em relação a quem vai ser seu representante? Que o MDB vai ter candidatura é um fato que já está consolidado. Agora falta só definir o nome, é isso? Não. Ou já está definido também? O que é que ocorre? Todo partido busca o poder. Porque é só quando ele está no poder é que ele pode aplicar o seu programa. Então, a finalidade do partido é chegar ao poder. Para você chegar ao poder, você tem que fazer o quê? Lançar o melhor candidato, fazer as melhores coligações, as melhores composições, defender o melhor programa e ir para a opinião pública com o programa, com a boa ideia, com o seu histórico, com o seu passado que o credencia, com os apoios políticos e levar para a população a sua mensagem. Então, o MDB, como eu acredito que todos os partidos, estão procurando se organizar para ter os seus candidatos. Uns conseguirão ter e outros não. Aqueles que tiverem, evidentemente, que vão para a disputa legítima. E quem é que o partido deve escolher para ir para uma disputa? Deve ser aquele que esteja melhor colocado. Então, se o partido tem só um candidato que pretende, está fácil do partido decidir. Não é o caso do MDB, né? Não é o caso do MDB. Pelo menos aí colocados. O MDB tem, além de um candidato declarado, que é o doutor Pessoa, que veio recentemente para o nosso partido, que fortaleceu muito Foi inclusive na expectativa já, Mas segundo lógico, ele, uma promessa, né, de ser candidato pelo partido. Ele tem todas as condições de ser o candidato do MDB. Por quê? Porque ele é disparado o nome mais popular que o MDB tem. Aliás, ele é hoje disparado o mais popular nome de todos os pretensos candidatos a prefeito de Teresina, de todos os partidos. Todas as pesquisas que se faz em Teresina, o primeiro nome, na frente de todos, com muitos pontos à frente do segundo colocado, é sempre o doutor Pessoa. E o mais importante, ele está, cada pesquisa que se faz, ele está... O MDB tem feito essas pesquisas? Então? Temos feito e cada vez mais ele está mais à frente, não é? Sempre aumentando a sua indicação de votos. Apesar de não estar mais ocupando nenhum cargo. Né? Agora, nós temos que respeitar o direito legítimo de quem é membro de um partido pleitear a sua indicação. Que mal faz isso ao partido? Faz mal nenhum. Então, nós temos dentro do PMDB o deputado Henrique Pires, o vereador Luiz Lobão. Foi presidente nacional da FUNASA, um homem que tem grande penetração em Brasília, né, que podia ser até um nosso deputado federal, dado o trânsito que ele tem, muito conceituado, recentemente eleito deputado estadual, que colocou o seu nome à disposição do partido como um pretenso candidato. Temos o doutor Luiz Lobão, vereador de Teresina, de vários mandatos, do MDB, que já foi secretário municipal de saúde, um médico conceituado, um cidadão de bem, respeitado, que colocou o seu nome também. Então, o que é que nós estamos dizendo? São candidaturas legítimas e opções que o partido tem. Qual vai ser o nome pelo qual o partido vai optar? Só na convenção. Nós vamos ter a convenção depois do dia 20 de julho. Se as condições se mantiverem como estão hoje, qual vai ser o nome que o MDB vai escolher? Doutor Pessoa. Por quê? Porque ele está muito à frente dos outros pretendentes. E nós acreditamos que essas condições se manterão. Pelo contrário, do MDB, pelo contrário, nós achamos até que o doutor Pessoa cada vez mais vai crescer como está crescendo. Então o nome dele, sem nenhuma dúvida, vai se impor sobre os outros. Mas nós não podemos dizer, não, fulano não pode ser. Não, é um direito dele, legítimo, de pleitear. Amanhã, se um desses que estão pleiteando disser, não, eu estou vendo que o doutor Pessoa realmente é o nome que
que se destacou, então vou retirar a minha candidatura e vou apoiar o doutor Pessoa. Tranquilo, vamos bater palma. Mas enquanto as pessoas estiverem dizendo que querem ser candidatos, que são pretensos candidatos, nós temos que respeitar essa posição dos filiados ao partido. Mas o senhor acredita nessa união do MDB para as eleições? Mas não tem a menor dúvida. O PMDB vai 100% unido com a candidatura do doutor Pessoa para a vitória aqui em Teresina. Essa semana o PT bateu o martelo em relação à candidatura do deputado Fábio Novo. Ele vai ser o pré-candidato do partido. O MDB contava com esse apoio do PT, já que está aliado? Já não contava? Não contava. A nossa estratégia é uma estratégia de segundo turno. O que é que nós achamos, que nós trabalhamos? É que, havendo um segundo turno, o nosso candidato indo para o segundo turno, nós vamos atrás de uma aliança o mais ampla possível que nós conseguirmos. Com os partidos que hoje integram a base do governo. E evidentemente que nós vamos atrás daqueles companheiros que estiveram conosco agora na eleição de 2018, que estamos no governo do Wellington Dias juntos. E vice-versa. Se o nosso candidato não fosse para o segundo turno, que nós estamos certos de que irá, qual seria o nosso comportamento? De ir atrás daquele, procurar dar o apoio àquele que está no nosso arco político, de apoio ao governo Wellington Dias, que fizemos várias eleições juntos, inclusive a última eleição. Isso é um processo natural. Aqui é um de um lado, um grupo de um lado, o outro grupo do outro. Então, o grupo de cá tem o Fábio Abreu como candidato, tem o Fábio Novo como candidato, tem o doutor Pessoa, muito provavelmente, como nosso candidato, poderão ter outros. No segundo turno, foi um desses. É natural que os outros deem apoio a esse que foi para o segundo turno. Como nós esperamos que seja o doutor Pessoa, nós esperamos o apoio dos demais. Tá certo, então. A gente agradece, senador, aqui a sua participação. A gente tem muito assunto aí para conversar com o senhor, mas a gente já deixa aqui o convite para estar aqui com a gente em outra oportunidade. Prazer grande, sempre às ordens, viu? Obrigada.